Dando sequência à série Mandamentos Recíprocos, você sabe, livro do pastor Carlos Alberto, nosso líder, nosso pastor, fundador da Comunidade da Graça, homem que Deus chamou, deu a ele uma visão de uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Este foi o desafio, a motivação que Deus colocou no coração do pastor Carlos Alberto, que nós carinhosa, amorosa, respeitosamente chamamos de Beto, mas o nosso pastor, Carlos Alberto Bezerra, e durante muitos anos ele vivenciou isto, e na prática, como eu já testemunhei aqui, fazendo discípulos através dos relacionamentos. Este é o fundamento, esta é a base. A Comunidade da Graça investe, sim, no crescimento intelectual, teológico, através de cursos, seminários, enfim, de toda a preparação. Entendemos que nós precisamos, todos nós, de uma maneira geral, ter a luz das Escrituras Sagradas, mas nós cremos no pastoreio e na formação do ministério através do discipulado. Então, este investimento que o pastor Carlos Alberto fez na vida de vários homens ao longo de 40, 50 anos, é o resultado dos seus livros, no plural. Ele tem muitos livros escritos que eu recomendo a você, inclusive a leitura destes livros, que se tornam, não por ser livros do pastor Carlos Alberto, nosso pastor, mas pela essência destes livros, por aquilo que Deus deu a ele de experiência, como Paulo fala com Timóteo, não é aquilo que você prega, aquilo que você ouviu, aquilo que você vivenciou, você compartilha. Então, o pastor Carlos Alberto, ele compartilha das suas experiências, da prática da sua vida, desde a sua relação com Deus, com a Sueli, com a pastora Sueli, com seus filhos, família, ministério, com sua vida. E então é fundamental que você e eu possamos desfrutar também desta bênção que Deus tem dado a ele, e ele compartilha conosco. Mandamentos Recíprocos é um livro, como eu disse já várias vezes aqui, de cabeceira, porque nos ensina, nos orienta, nos confronta, nos desafia, nos motiva, nos exorta, nos anima a que vivamos uma vida saudável de relacionamentos recíprocos uns com os outros. Neste livro são 4 blocos. O primeiro deles fala sobre a construção, deste relacionamento. O segundo fala sobre a proteção deste relacionamento. O terceiro fala sobre a edificação deste relacionamento uns com os outros. E o quarto bloco fala sobre o serviço na prática dos relacionamentos uns com os outros. E hoje nós vamos ver o serviço uns com os outros, como devemos servir uns aos outros em amor, sede servos uns dos outros e também levai as cargas uns dos outros. O texto que nós vamos usar como base é o texto de Marcos 10, 42 a 45. Marcos 10, 42 a 45. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, a palavra de Deus, o próprio Jesus, que é o seu, o meu, o nosso exemplo, a nossa referência, o nosso modelo, em quem nos espelhamos, de quem usufruímos a própria vida habitando dentro de nós. Eu acho que é importante você sempre refletir sobre isso, tá? Nossa identidade não é aquilo que nós pensamos de nós e nem aquilo que as pessoas dizem de nós. Eu sei que isso pode parecer extremamente contrário ao sistema de mídia, ao sistema de propaganda deste mundo, mas eu vou insistir com você. Às vezes você olha para você e não se vê como Deus te vê.
como Jesus te vê, como o Espírito Santo te vê. E é fundamental que nós possamos mudar a nossa mente, sede transformados, diz a Bíblia, pela renovação do vosso entendimento. Renove o seu entendimento. Renove, mude o seu entendimento, mude a maneira de você pensar. Isto é possível, sim, à luz das Escrituras Sagradas. Para que a transformação venha sobre a sua vida e você se veja como Deus te vê, você se veja como Jesus te vê, você se veja como o Espírito Santo te vê, porque o Pai, o Filho e o Espírito habitam dentro de nós. E então Jesus disse, olha, se vocês querem viver o cristianismo como eu, se vocês querem viver o cristianismo dentro do padrão cristão, porque veja bem, irmãos, o reino de Satanás, o reino da impiedade, da iniquidade, o governo deste mundo, o governo do natural, as autoridades, os governantes exercem poder, dominam, disse Jesus. No reino de Deus, no governo de Deus, dentro do reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo, ao qual Jesus Cristo nos chamou para vivermos nele. Nós estamos na terra, mas não pertencemos a esta terra. Eles estão no mundo, mas não são do mundo, disse Jesus. Nós estamos aqui de forma passageira para proclamar o reino, o governo de Deus. Está chegando, é chegado entre vós o reino, o governo de Deus. Você e eu somos anunciadores, proclamadores, arautos, para ficar uma palavra diferente, né? Nós somos aqueles que anunciamos as boas novas e declaramos a este mundo que este reino terreno passará, mas o reino eterno de Deus permanecerá para sempre, e você e eu temos sido chamados para vivermos no reino de Deus. Então este reino, ele é diferente. Enquanto o reino terreno, os primeiros, os maiores, são aqueles que dominam, que exercem autoridade, que mandam. No reino de Deus, quem quiser ser o primeiro, quem quiser ser o maior, quem quiser ser o principal, disse Jesus, que seja aquele que sirva, que seja aquele que dê a sua vida em resgate, que dê a sua vida para abençoar o irmão. Porque servir ao irmão é muito mais do que você servir no sentido só de uma situação específica. É você ter a sua vida como doulos, como servo, como escravo do seu irmão, para abençoá-lo, para dedicar a ele o melhor do reino de Deus. Gente, servir não é algo pesado. Entenda isso, cristianismo é leve. Por isso que o cristianismo debaixo de regras e doutrinas humanas, de pode, não pode, toca, não toca, vê, não vê, manuseia, não manuseia, é uma coisa louca e deixa a gente oprimido, pesado. O cristianismo é leve. Seja totalmente espontâneo. Desfrute de uma graça que te deixe uma pessoa totalmente livre, leve. Eu não entendo que nós não devamos ter responsabilidades. Você me conhece, não é isso. Mas olha, nós precisamos relaxar mais, dar mais valor às pessoas e aos relacionamentos do que às coisas, aos negócios, aos bens materiais. Meu irmão, minha irmã, a vida passa e passa com rapidez. Eu ontem tive uma conversa muito séria com um amigo muito precioso, que eu tenho como uma autoridade sobre a minha vida, como um pai na minha vida, que é o meu amigo Toninho, ele sabe disso. Mas eu disse para ele ontem, digo para você que me assiste, que me ouve nesta hora, e digo para todas as pessoas que eu amo, você precisa cuidar da sua saúde, da sua vida, para que você possa, de forma saudável, servir, amar, abençoar, proteger, acolher, dar a sua vida. Este é o mandamento, gente, é mandamento de Jesus. Entenda isto. Peça ao Espírito Santo que te revele isso. Não é algo que você vai fazer assim, eu vou servir ao irmão hoje. Hoje eu acho que a gente pode fazer o seguinte, hoje vamos tirar um dia de sopão. Hoje eu resolvi, vou visitar o preso, o detento, eu vou visitar o enfermo. Ótimo, nós temos que fazer isso todos os dias.
Por favor, eu não estou dizendo que você não deve fazer, ao contrário. Se existem coisas que vão trazer choque para a vida das pessoas naquele dia, é que muitos que fizeram grandes campanhas, tremendos movimentos evangelísticos, mas que não tinham um coração transformado no seu interior, eles serão rejeitados por Jesus. E aqueles que nós achamos, né, que não estão fazendo nada, eles só vão na cadeia. O que é isso? O que ele faz? Ele não aparece. Nunca ouvi falar dele. Quem é esse? Esse é aquele que tem 20 anos, 30 anos, que vai toda semana, de 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, visitar o enfermo, visitar o presidiário, acolher o necessitado. Esse é aquele que não aparece na mídia, esse é aquele que não tem destaque, esse é aquele que ninguém honra, esse é aquele que você nunca ouviu falar. Aí Jesus, naquele dia, vai chegar e dizer assim, para aquele que estava lá fazendo sinais, maravilhas, prodígios, pregando, agregando multidões, o nome estampado, sendo reconhecido e homenageado. E Jesus falou: não, rapaz, eu te conheci lá no seu quarto, eu vi você no oculto, eu vi você quando você estava só você, e você é iníquo, você é ímpio, seu coração não foi transformado. Você recebeu sim já o que você buscou, que foi o reconhecimento dos homens. Aí vai dizer para aquele que chegou lá e disse: ih, Senhor, esqueci, eu não ganhei esse monte de gente não, Senhor, nossa, eu não fiz esse negócio que esse cara fez. Ele falou: não, mas eu estava preso e você me visitou. Eu estava com fome e você me deu de comida, eu estava enfermo, você foi lá me ver e orar por mim. Aí ele falou: quando? Quando você fez a um daqueles pequeninos, daqueles marginalizados. Servir é algo que você e eu fazemos pela vida de Cristo em amor. Não é pesado. Eu não estou dizendo que não seja cansativo no sentido físico, orgânico, mental. Não estou dizendo isso não. Estou dizendo que não é um peso de desgaste como se fosse uma obrigação. Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia, a igreja que está ali, ele diz assim no versículo 13: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade dos seus instintos humanos, da sua carne. Ao contrário, disse Paulo, vocês usem desta liberdade para a qual vocês foram chamados, e lembre-se sempre que toda liberdade, ela é cercada, olha só, a liberdade é cercada de limites. Liberdade que não tem limites é libertinagem. Toda liberdade que é liberdade que nos é alcançada, ou que nos alcança pelo poder da palavra de Deus, ela nos leva à santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida, e não à carnalidade. Porque às vezes eu encontro com os crentes, né, livres, crentes liberais. Eu tomo uma cervejinha, eu faço aquilo, faço aquilo outro, eu sento no bar e tomo uma cervejinha, não estou nem aí para ninguém, eu sou livre. Você é livre nada, você é um bobão. Não vou nem te falar o que eu penso de você não, porque eu vou pecar. Você tem que entender que você é uma testemunha. Se você escandalizar ao pequenino por causa da sua liberdade, entre aspas, dando ocasião, dando liberdade, entre aspas, aos seus instintos carnais, você está escandalizando o Evangelho. Você precisa rever os seus conceitos de liberdade e de cristianismo. Para a liberdade ele nos chamou, e diz o apóstolo Paulo, então não dê ocasião aos seus instintos carnais, não. Antes, disse o apóstolo Paulo, vocês devem servir ao contrário. Usem da liberdade, se você é livre mesmo, se você é liberto mesmo, seu crente liberal, então use da sua liberdade em Cristo para servir, para abençoar, para servir uns aos outros em amor. Sirva a Ele com um coração totalmente voltado para o serviço da edificação. Leve ao seu irmão o amor em serviço, o amor em doação. Mostre para ele que você vive para abençoá-lo, para servi-lo, não por causa de uma religião, mas por causa do amor de Deus que está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o apóstolo Paulo, de novo, escrevendo aos irmãos de Filipos, outra igreja, e ele, nesta carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 3,
Ele diz assim: vocês não devem fazer nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Há um conflito, né? Eu ainda estou como pastor que representa a Comunidade da Graça em Valadares, como o que eles chamam de pastor titular. Mas os outros pastores que estão comigo, eu os considero superiores a mim. Eu estou debaixo da autoridade deles. Eu estou debaixo daquilo que eles entendem que é o melhor para o corpo de Cristo. Não é porque nós temos uma função ou uma posição que nós somos superiores a qualquer outro. Ao contrário, se você quer ser o primeiro, seja o primeiro a servir. Se você quer ser o maior, seja o menor. Seja o maior em servir. Seja o primeiro em servir. Eu já disse e vou repetir, eu não prefiro, e eu falo com pessoas que são muito hábeis para colocar os outros para trabalharem para elas. Isso você pode fazer no mundo secular. Isso você pode fazer no mundo corporativo, por causa de questões estruturais e até de desempenho. Eu não tenho nenhum problema com isso. Fique claro aqui que eu não estou recriminando as ações e a forma como se faz no mundo corporativo, no mundo secular. Não, isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas no reino de Deus, você precisa aprender, e eu também, nós precisamos aprender, que é servir em amor. Não é colocar o outro para fazer o que nós queremos. Tem gente que é muito bom em delegar. Seja melhor em fazer e em servir do que delegar. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, diz o apóstolo, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí então ele nos leva ao modelo. Eu comecei e falei aqui do modelo. Qual é o padrão nosso, gente? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele é a nossa referência. Que embora sendo Deus, ou seja, sendo maior, sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Ele não tomou posse, ele não chamou para si o direito de ser Deus. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. E quando ele foi achado na forma de servo, ele tornou-se semelhante aos homens. Você e eu, sangue e carne. Foi por isso que ele nasceu do ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo. Sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E nós sabemos o resultado deste serviço. Servir em amor é você dedicar a sua vida para abençoar, para cuidar, para proteger, para estar com o outro, para discipular, para trazer à vida dele o melhor do reino de Deus. Portanto, se nós queremos nos relacionar uns com os outros, se nós queremos servir uns aos outros, que nós o façamos em amor. E a palavra de Deus diz claramente: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Dê a sua vida, ofereça a sua vida ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ofereça a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o seu culto. Seu culto não é no domingo pela manhã e à noite na nossa comunidade, naquele prédio. O seu culto, o meu culto, o nosso culto a Deus é a nossa vida oferecida a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável, para que Ele seja glorificado através do nosso serviço, da nossa doação ao nosso próximo. Este é o princípio que você e eu podemos viver à luz das Escrituras Sagradas. Quando Jesus disse em João 13:35, você se lembra? Nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Irmãos e irmãs, meus queridos, nós não seremos, ou pelo menos não deveríamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus, se não
em primeiro lugar, por amarmos uns aos outros. Ele é discípulo de Jesus, por quê? Porque ele andou sobre as águas, ele moveu as montanhas, ele deu vista aos cegos, ele levantou o coxo, ele curou o leproso, ele fez maravilhas, ele pregou para multidões, milhares, milhões se converteram. Glória a Deus por isso, que bênção, faz parte do pacote. Mas nós devemos ser conhecidos como discípulos de Jesus, pelo amor que amamos uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros. A Bíblia diz que nós devemos imitar a Cristo. A Bíblia diz em 1 de Pedro que ele foi insultado, que ele sofreu, que ele tomou sobre si a nossa carga, a nossa miséria, os nossos pecados. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Veja, irmãos, levar as cargas uns dos outros não é você comprar um caminhão, uma picape, né? Um trolete, e dizer, não, irmão, eu vou levar suas cargas. Tudo bem, querido, isso aí você está ajudando o irmão, né? Brincadeiras à parte, você pode e deve ajudar o irmão. Levar a carga é você dizer para a pessoa o seguinte: eu vou não tomar para mim os seus problemas. Não é verdade, nem é correto. Eu não vou colocar-me no seu lugar. Preste atenção nisso, irmão. Eu aprendi ao longo dos anos, completei já este ano 30 anos de ministério. Durante muitos anos, as pessoas diziam para mim, pastor, se você estivesse no meu lugar, o que você faria? Aí eu, na boa intenção, querendo abençoar o irmão, falava, pera aí um pouquinho. Aí eu pensava, se estivesse no lugar dele. Depois eu aprendi, fui ensinado pelo pastor Carlos Alberto, pelos meus outros pastores e amigos, irmãos, que eu não posso pensar, avaliar, como se eu estivesse no seu lugar. Porque eu não sou você, não tenho seus sentimentos, não tenho sua história, não tenho sua personalidade, não sinto como você. Olha, gente, tem pessoas que passam por situações de luto, de enfermidade, e cada um reage de uma forma, não é verdade? Cada um tem uma reação. Então nós precisamos entender que eu não posso me colocar no lugar do outro. Como que eu posso levar a carga do meu irmão sem me colocar no lugar dele, sem assumir a responsabilidade por aquilo que é responsabilidade dele? Eu vou dizer para ele, estou ao seu lado para ajudá-lo no que eu puder como cristão. Vou levar a sua carga em oração. Vou assumir a responsabilidade de estar ao seu lado. Não vou assumir o seu lugar. Estarei ao seu lado para orar com você, para que o Espírito Santo te dê direção para aquilo que você deve decidir. Eu não posso decidir por você, porque eu não sou você. E ainda que eu quisesse me colocar no seu lugar, como eu já disse, somos pessoas diferentes. Então, levar as cargas uns dos outros é dizer, eu me importo com você, eu estou aqui ao seu lado. Como posso servi-lo? Como posso ajudá-lo? Porque, veja, irmãos, ninguém vive ou deveria viver isoladamente. Nós somos seres que desejamos agregar, nós somos seres que desejamos nos unir, estar juntos, porque na essência da nossa criação, gente, tem coisas no ser humano, aquele que foi criado lá no Éden, tem coisas no ser humano que fazem parte do DNA dele, em todos os seres humanos. Uma destas coisas que fazem parte do nosso DNA, da nossa existência, do nosso ser, é que nós fomos criados para relacionamentos. É por isso que, por mais que você seja introvertido, reservado, ainda assim ninguém consegue viver isolado de tudo. Quem consegue isso é porque está vivendo uma enfermidade, uma doença.
Porque naturalmente, da nossa natureza humana, nós fomos criados para viver uns com os outros. Dentro desta vida, dentro deste propósito de vivermos uns com os outros, nós precisamos aplicar os princípios de Deus. Os princípios de Deus nos relacionamentos. Hoje nós estamos vendo servir uns aos outros em amor, levai as cargas uns dos outros, como Jesus fez. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o nosso pecado. Agora nós vamos nos oferecer para caminhar com o nosso irmão, para abençoar o nosso irmão, para servir o nosso irmão. Repito e insisto, você não tem que assumir a responsabilidade das pessoas. Você não tem que assumir o erro, o pecado das pessoas. Você não tem que ser conivente com pecado nenhum. Pecado mata, pecado nos separa de Deus. Pecado é iniquidade e nós não podemos ser coniventes com o pecado, nem com o nosso, nem com o de ninguém. Agora, eu preciso aceitar, eu preciso receber, eu preciso me dispor a ajudar, a andar com o meu irmão. Isto é levar as cargas uns dos outros. Paulo em Romanos capítulo 15 diz assim, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cuidado! Às vezes a gente chega numa situação espiritual que a gente quer impor sobre as pessoas que eles tenham o mesmo entendimento ou experiência. Meu irmão, cuidado com a soberba, com a arrogância, com a prepotência. Você não é hoje alguém que fez assim, virou a chave do dia. Não, você e eu somos pessoas em aperfeiçoamento. Talvez nós tenhamos sido tão fracos ou mais fracos do que aqueles que nós julgamos hoje serem fracos. Talvez os pecados que nós hoje condenamos, nós não os tenhamos praticado na questão física, mas possamos ter praticado no coração. Lembre-se, hein? Deixa eu abrir seus olhos. Jesus falou o seguinte, você que intenta uma mulher no seu coração, que concebe, você já adulterou. Para de julgar as pessoas. Você não tirou o cisquinho do seu olho e está querendo tirar a trave do outro. Cuidado. Você tem que olhar para si. Não julga o outro, não. Simplesmente se ofereça para servir e levar a carga dele em oração, em compartilhamento, em ouvir, suporte o irmão. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Gente, edificação nunca é concorde, nunca é conivente, nunca aceita, nunca se omite, nunca se cala diante do pecado. Não, eu não falei nada não, porque ele ia ficar triste. Uai, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Eu não pude falar isso com ele não, senão ele não voltava na igreja, mas a igreja somos nós, você vai na casa dele, a igreja continua lá. Aonde você for, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse Jesus. Ora, se você vai na casa de uma pessoa e se reúne com ela, a igreja está estabelecida. Você é a igreja. Onde você chegar e se unir com mais uma pessoa, a igreja está ali. E eu edificarei a minha igreja. Ele não volta mais naquele prédio, não volta. Ok, ele não gosta de você, não precisa dele gostar de mim, manda ele gostar de Jesus. Pronto. Olha, eu não posso ser conivente com o pecado, eu não posso ser amigável, eu não posso ser uma pessoa que me cale. Óbvio que eu não vou trazer juízo, julgamento sobre ninguém, já disse e repito. Todo o nosso processo de servir, de levar as cargas, nós temos que entender, irmãos, que é para edificar, nunca para passar a mão na cabecinha, nunca para omitir o pecado de ninguém. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração
e uma só boca vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então diz o apóstolo Paulo, portanto, diz a palavra de Deus, diz o Espírito Santo a você e a mim, aceitem-se uns aos outros. Meu irmão e minha irmã, não sejamos juízes. Sabe, a gente pode aceitar as pessoas sem julgá-las e ao mesmo tempo dizer para elas, eu te aceito como você é, mas não como você faz. Eu aceito você, mas eu não aceito os seus pecados. Eu aceito você, mas eu não aceito os seus erros e a sua iniquidade. Eu já contei isso para vocês aqui. Uma vez surgiu a possibilidade de nós recebermos na nossa casa um casal de amigos, amigos das nossas filhas, na verdade, e estes namorados, eles eram namorados, eles já dormiam juntos. E aí, naquela época, há muitos anos, nossos filhos eram adolescentes, hoje já são casados, já têm filhos, viu, gente? A Camila ganha daqui a pouco, eu já sou avô, então você tem muitos anos. Aí elas disseram, pai, e aí como é que faz? Eles vão chegar, onde vão dormir? Eu falei, cada um no quarto, a menina dorme com vocês, e se ele quiser eu durmo com ele dorme comigo. Eles vão dormir separados. Na minha casa eles não vão dormir, mas eles já moram juntos, problema deles. Não, mas eles já vivem juntos, eles já passam tempo juntos, ela dorme no apartamento dele, vice-versa, dorme na casa de um que os pais aceitam. Parabéns para eles. Na minha casa eu não aceito. Pronto. Nas minhas festas eu não aceito bebida alcoólica para embriaguez. Não, na minha casa. Eu acho engraçado, não é? Eu vou na casa dos outros, aí chega lá, tem bebida, todo mundo bebe, baba, cai, rola no chão, dá vexame, faz xixi na calça, tem uns negócios aí que é perigoso. Né? Aí faz o que tem que fazer. Aí eu fico lá, de boa, eu fico meu tempinho ali, já racho fora também, não tenho o que fazer em um lugar desse. Mas enfim, você vai lá, dá um abraço à pessoa e vai embora. Aí você respeita a pessoa, não é verdade? É a casa dela, problema dela. Aí ela vai na sua casa, né? Já aconteceu isso comigo também. A pessoa diz, pode levar uma cervejinha? Eu falei, pode, claro. Vou levar um gradilzinho. Eu falei, não, mas não é uma cervejinha, você não vai embriagar na minha casa. Na minha casa não é lugar de embriaguez. A minha casa é casa morada de paz. É lugar de habitação do Deus Altíssimo, é lugar de santidade, de pureza. Na minha casa eu não assisto coisas que não edificam a minha vida. Eu não recebo coisas que não edificam a minha casa. Aliás, deixa eu dar uma notícia para você. Tem muita gente trazendo espíritos malignos e perturbadores para dentro de casa através da impiedade e iniquidade de outros ou de coisas que recebe através da televisão. Tem muita gente que não percebe, mas fica assistindo coisas que não edificam. E aí essas pessoas, sem perceber, liberam, a Bíblia diz, o espírito maligno que opera nos filhos da desobediência. São espíritos perturbadores. Aí depois não dorme bem, a família é uma confusão, e vem todo tipo de situação, e enfim, cuidado. Sua casa é lugar de bênção. Mas voltando para o nosso assunto aqui, aceitem-se uns aos outros. Aceitar ao meu irmão não significa que eu vou aceitar os seus pecados, a sua embriaguez, não vou aceitar os seus vícios, trazendo para a minha casa ou para a minha vida qualquer tipo de iniquidade e impiedade. Aceite-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Como é que Cristo nos aceitou? Ele nos aceitou transformando a nossa vida, não foi? Ele nos aceitou e disse, olha, aquele que quiser vir após mim, pode vir. Você quer me seguir? Quer? Negue-se a si mesmo. Quer me seguir? Quer? Negue-se a si mesmo. Tem que morrer, tem que estar crucificado. Tome sobre si a sua cruz e então siga-me. Porque tem gente que é assim, eu quero andar com você é uma pessoa tão legal, quero conviver mais com você, quero aprender mais com você. Ok, então vamos lá, vamos para o aprendizado então. Legal, olha, cara, é o seguinte, não dá para você tratar a esposa como você trata, não dá para você criar os filhos como você cria, não dá para você trabalhar na sua vida profissional como você trabalha. Esse cara tá cheio de regra. Regra é princípio bíblico, santidade e justiça perante ele. Não quer? Então, meu amigo, você não quer viver a vida cristã. Você quer ter uma proteção, uma convivência social religiosa. Tô fora. Se quiser conviver comigo, tem que conviver para a santidade e justiça perante Ele todos os dias.
em todo tempo. Eu não sou perfeito, não sou impecável, não sou infalível, mas eu estou buscando a cada dia viver em santidade e justiça perante Ele todos os dias. Eu estou vivendo a cada dia para que Ele mude o meu interior, para que Ele me aperfeiçoe, me faça crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Eu estou disposto a oferecer, a servir, a levar as cargas, mas para juntos edificarmos o reino de Deus e vivemos para a glória dEle. Assim como Cristo vos aceitou, da mesma forma, aceitem-se uns aos outros, a fim, com o propósito de que vocês glorifiquem a Deus. Portanto, eu digo e insisto, vamos amar, vamos servir, vamos levar as cargas uns dos outros, aceitar uns aos outros em amor, com toda misericórdia, com toda compaixão, com toda bondade, com toda humildade. Vamos considerar os outros superiores a nós mesmos, vamos abençoar, vamos servir, mas com o pecado não se negocia. Com o pecado não se brinca. Pecado é morte. E eu não estou aqui para morrer, eu estou aqui para viver. Se você quer viver a vida nova em Cristo Jesus, se você quer desfrutar do amor de Deus, da paz dEle, da alegria dEle, vamos juntos desfrutar do melhor de Deus para as nossas vidas. Mas lembre-se, sempre justiça e santidade perante Ele todos os dias da nossa vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida a glória dEle, a alegria dEle, o amor dEle, a paz que vem dEle, que em todo tempo, como diz a palavra de Deus, nós, você e eu, possamos viver para a glória de Deus. Porque Ele morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele, Jesus, que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas da sua vida se passaram, e eis que tudo se fez novo. Que o novo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, e que em todo o tempo a alegria do Espírito Santo seja transbordante na sua vida.